Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Mais um programa Opinião. Sextou, rapaz. Não é de ver que já estamos no final de mais uma semana e a gente fecha com chave de ouro, não é? Falando de questões relativas ao segmento eleitoral. Você sabe que estamos em nível nacional com essa discussão toda aí, urnas eletrônicas, voto impresso, muita politização em cima de uma discussão técnica, e a gente traz alguém técnico para falar sobre isso, né? Especialmente sobre as urnas eletrônicas, a confiabilidade. E eu gostaria de apresentar aqui, nesse instante aqui, está já a postos conosco aqui, Dr. Luiz Otávio de Oliveira Saboia, e ainda tem Ribeiro, né? O nome é bem comprido. Dr. Saboia, Dr. Luiz Otávio Saboia, com quem a gente vai conversar aqui sobre esses temas. Eu quero antes falar para você, telespectador, o que você acha disso tudo? Opine, dá sua opinião aí via WhatsApp 99932-2529. A principal opinião aqui é a sua, então esteja bem à vontade em texto, tá? E aí a gente vai estar ao longo do programa aqui repassando, se for pergunta, ao doutor Saboia, doutor Luiz Otávio Saboia, e também aqui ao Lorenberg, enfim, para a gente esmiuçar mais esse assunto conosco aqui. O Opinião tem também as participações, as intervenções, as 3 perguntinhas de sempre, né? De cada vez, do Lorenberg Alves, meu parceiro, todas as noites aqui. Professor, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. E você, então, além de participar pelo 99932-2529, muito obrigado pela sua audiência, esteja você aonde for, tanto aqui pelo canal 22, como também pela internet, na página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Doutor Saboia, doutor Luiz Otávio Saboia, o senhor gosta que chama de jeito aí? Doutor Saboia me chamam mesmo. Sempre. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg. Bom tê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu, é um prazer, é uma satisfação a gente poder estar aqui, estar compartilhando algumas opiniões, alguns conceitos que envolvam a justiça eleitoral, podendo esclarecer a sociedade como um todo. Eu falei aqui, na introdução, que o assunto politizou-se, né? Ou politizaram o assunto. Tá um negócio horrível, vamos dizer assim. Eu, na minha opinião, acho que tá feio. Para que tá feio. A politização de um assunto que tem que ser genuinamente técnico, mas eu gostaria muito que o senhor discorresse nesse primeiro momento sobre suas impressões sobre esse assunto aí, que são as urnas eletrônicas. Afinal de contas, são confiáveis? São 100% confiáveis ou não? As urnas eletrônicas, na nossa realidade brasileira, ela se mostra um instrumento da democracia. Nós temos que entender, e isso parece ser a maior dificuldade de todos, é que atualmente se deseja uma democracia perfeita. Perfeição na democracia nós não temos. Perfeição eu conheço em 2 sistemas, principalmente na aristocracia ditatorial e na teocracia. Nesses 2 regimes a gente tem pessoas que ou se consideram perfeitos ou são ungidos por Deus. Na democracia não, ela é baseada e calcada em cima da opinião de todos, em cima da vontade de uma maioria, mas sem deixar de ouvir a minoria. É isso que se faz a democracia. E a urna é um elemento desse sistema que hoje garante essa democracia. No Brasil, diferente de outros países, nós temos um órgão que é a Justiça Eleitoral, responsável pela organização e realização das eleições. Acredito que talvez não tenhamos a maturidade, ou talvez estamos em uma maturidade maior, não sei, aí depende da avaliação, de, por exemplo, a democracia americana, que não há um órgão que regule, mas a sociedade confia na divulgação e na apuração que é feita pelos meios de comunicação. Algo que talvez aqui no Brasil, do jeito que vivenciamos, teríamos dificuldade
de chegar nesse consenso. Eu digo isso porque todo sistema eletrônico, todo sistema físico, qualquer sistema que seja ele é passível de algum tipo de intervenção, de violação, é passível de algum tipo de tentativa de violação. A Justiça Eleitoral, desde 1996, ou seja, 25 anos, vem utilizando a urna eletrônica e vem aperfeiçoando tanto a urna eletrônica quanto o processo eleitoral. A urna eletrônica, ela é um elo dessa corrente do processo eleitoral. Por isso que às vezes se fala de problemas na urna, por exemplo, é possível corromper o programa da urna para inserir lá um programa para que eu digite um número e saia o número de outro candidato. Quando se fala isso, se imagina o seguinte: olha, o programa é inserido em segredo na urna, ninguém tem acesso a esse programa. Mas isso não é verdade. Que ninguém tem acesso ao programa? Isso não é verdade, primeiro, que o programa seja inserido de modo secreto, e não é verdade que ninguém tem acesso ao programa. As duas coisas não são verdadeiras. Porque desde 2009, por isso eu digo do aperfeiçoamento do processo eleitoral, desde 2009 a Justiça Eleitoral realiza os testes públicos de segurança. Disponibiliza todos os sistemas da urna, todo o código-fonte, para que as pessoas, várias entidades, Polícia Federal, diversas entidades, analisem o programa e verifiquem vulnerabilidades. Quando essas vulnerabilidades são eventualmente detectadas, elas são corrigidas e são apresentadas novamente para as entidades para reportar se aquela vulnerabilidade ainda persiste. E em todos esses testes públicos são elaborados documentos. Esses documentos são públicos e esses documentos informam que as vulnerabilidades que vieram sendo encontradas ao longo do tempo foram sendo corrigidas. Ontem, o ministro Barroso, inclusive, fez um anúncio de aumento de disponibilidade do código-fonte das urnas. Normalmente, o código-fonte das urnas é disponibilizado para essas entidades, Polícia Federal, Ministério Público, OAB, partidos, para todos que queiram, instituições de tecnologia, universidades. Normalmente é disponibilizado durante 6 meses. Ontem o ministro Barroso anunciou que agora vai ficar durante 1 ano, para dar mais tempo ainda para essa análise. Esse é um primeiro passo que é feito dentro do processo eleitoral, que eu digo, para se inserir o sistema dentro da urna. Depois que quando o sistema está pronto, quando o sistema da urna está pronto, o código-fonte da urna está pronto, todos os partidos são convidados para examinarem e participarem de uma cerimônia que é pública, que é a cerimônia de lacração da urna, onde se insere esse sistema dentro da urna, onde se gera um dispositivo chamado hash, onde se confere a identidade daquele programa e daquela urna, e tudo isso é sempre convidado os partidos. Além disso, além dos cuidados que existem anteriormente à inclusão do sistema na urna, todo o sistema da urna hoje conta com cerca de 90 camadas de segurança. Durante a eleição, e nós fizemos isso agora, esse ano aqui em Mato Grosso, durante a eleição, são realizados 2 procedimentos de segurança nas urnas. Uma é a eleição paralela. Nós fizemos esse ano nas eleições suplementares. Foi a primeira vez aqui em Mato Grosso que se realizou eleição paralela numa eleição suplementar. Para o Senado? Não. Agora, esse ano aqui, nós realizamos eleições suplementares, agora em 2020, 2021. Por conta dos municípios lá, não é? Turixorel, Corizal, sim, Matupá. Nunca se realizou eleição paralela nesse tipo de eleição. E transcorreu tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Foram sorteadas no dia, 24 horas antes das eleições, foram sorteadas urnas. Essas urnas já estavam nas sessões eleitorais, elas foram lá nas cidades, foram trazidas de lá para cá, para o TRE. Nós registramos todo esse movimento, foi tudo filmado, transmitido no YouTube, transmitido pela TV Assembleia, que deu também o apoio de transmissão. E como funciona a eleição paralela? A eleição paralela
Nós pegamos uma urna que estava lá, sorteamos essa urna, trazemos ela, ligamos essa urna e lançamos votos ali, Entendi. sendo filmado, as pessoas, a tela da urna sendo filmada. Ao final, se verifica, lançou-se quantos votos para o candidato tal? X. B, lançou-se quantos votos? 10, 15, 20. Encerra a votação, imprime o BU. Bateu? Bateu. Isso é a eleição paralela em linhas gerais. E faz-se também a auditoria de urnas. Nesses 25 anos, nunca nós tivemos um descompasso entre o BU, por exemplo, e aquilo que é totalizado pelo TSE ou pelos TREs. E assim, às vezes a gente escuta também um outro argumento, não, mas o problema não é a urna, o problema é a transmissão disso para o TSE ou para o TRE, porque lá pode haver a mudança do voto. Essa transmissão, eu posso invadir, eu posso acessar a rede que é utilizada, porque a urna ela não é conectada na rede, mas nessa transmissão se pode de alguma forma intervir. Me parece, é outro equívoco também. Não, está cheio cheio de argumentos aí, né? Cheio de prós e de poréns, entretantos. E vou chamar o Lorenberg para a conversa aqui, porque ele está muito calado, Lorenberg. Não chamei ainda para você cumprimentar aqui o nosso digníssimo convidado. Olha, juiz, é um orgulho, um prazer e honra tê-lo aqui. Nosso programa ganha muito com a presença do senhor. O telespectador, eu não tenho dúvida que já está ganhando. Juiz, o senhor publicou um artigo chamado A Confiabilidade das Urnas Eletrônicas e do Processo Eleitoral Brasileiro no site do Tribunal. Isso. E eu destaquei um trecho desse artigo e eu gostaria de trazê-lo para a nossa conversa, até para aprofundar um pouco mais a resposta que o senhor acabou de nos dar. Perfeito. Entre aspas, posicionar-se contra o voto impresso e confiar na urna eletrônica não significa ser contra a transparência e segurança do processo eletrônico, ou mesmo ser contra o aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Infelizmente, essa é a retórica equivocada, que vem sendo repetida quase que como um mantra em diversos ambientes de debates, principalmente nas redes sociais. Sobre isso aqui, juiz, eu gostaria de fazer 3 perguntas. A primeira delas, por que o senhor afirma que essa é uma retórica equivocada e por que os usuários dessa retórica a utilizaram ao longo de um período que inflamou o debate nas redes sociais? Bom, vou começar de trás para frente, se o professor me permite. Por que essa retórica se inflamou nas redes sociais? Infelizmente, o Brasil vive um período de beligerância. Desde a última eleição, o Brasil não conseguiu, a sociedade ela está extremamente dividida. Nós temos discussões dentro de ambientes familiares, muitas vezes pai e filho, dentro de grupos de WhatsApp, redes sociais, vô e vó, tio e tia, e por aí vai. Dentro, às vezes, da nossa própria família, às vezes a gente vê essa polaridade exacerbada. A dificuldade das pessoas atualmente compreenderem justamente aquilo que a gente colocou no início, o que é democracia, que a democracia é imperfeita, ela não pretende ser perfeita. E o desejo das pessoas de, num passe de mágica, resolver os problemas, me parece que é fonte de todas as dificuldades e de muitas das discussões que a gente vem trazendo para a nossa realidade. Basta eu eleger um salvador da pátria que nós vamos resolver o problema do Brasil. Basta ser feito isso que aí a sociedade resolve. Basta fazer aquilo que a criminalidade está resolvida. Grandes problemas normalmente não são resolvidos com soluções mágicas. São pequenas, às vezes grandes soluções, são pequenas soluções que são adotadas ao longo do tempo. Quando a gente fala em sociedade, são políticas públicas que precisam ser construídas. Eu digo que democracia dá trabalho.
eu acho que todos nós aqui somos pais. Eu digo sempre que ser pai é exercer todo dia a democracia. Quando o filho da gente é um pouco menor, a gente fala, vai tomar banho. Ele fala, por quê? Estabeleceu contraditório comigo. Eu vou ter que explicar para ele, dar para ele ampla defesa. Democracia é isso. Democracia, eu não dou ordem para ninguém e falo, cumpra, porque senão vai acontecer assim, assim, assado. Democracia pressupõe algum tipo de elasticidade na dialeticidade da discussão. Bom, creio que a sociedade está beligerante por isso, por essa incapacidade de compreendermos e nós não termos hoje agentes que estejam imbuídos da intenção de unir a sociedade. Parece que a gente vive um momento em que se quer a cada dia mais fazer uma segmentação dentro da sociedade. Por que eu digo que a retórica do voto, e aí volto, por que eu digo que a retórica do voto impresso é uma retórica equivocada? O voto impresso funcionou no Brasil, voto manual, até 1996. Eu sou cuiabano, me considero cuiabano, minha família é cuiabana. Quem não lembra das histórias de urna sumida, de onça pegando mula na estrada porque sumiu urna? Quem não se lembra da prática de voto de corrente? Das eleições que demoravam um mês para sair resultado e era aquela briga se ali estava escrito João, Mané ou Zezinho? Ou voto que sumia na mesa dos apuradores, dos totalizadores. A prática do voto impresso, me parece que nós já passamos, já vivenciamos ela no Brasil. Acreditar que a urna é mais falível, que o sistema eletrônico é mais falível que o ser humano, que tem paixões, que tem vontades, que tem preferências, que tem ideologias, nenhum de nós é uma folha em branco, todos temos nossas preferências. Acreditar que o ser humano, nessas situações, seria menos falível que um sistema eletrônico, me parece ser um equívoco. Mas é um sistema eletrônico que só existe, só está instalado porque um humano o instalou. Perfeito. Esse humano... E aí entramos no cerne da discussão, da polêmica recente aí, não é? Esse ser humano pode ter acesso ao código-fonte, como surgiu inclusive na denúncia, que foi apresentada pelo presidente da República. Quer dizer, alguém vai ter acesso ao código-fonte. Perfeito. E o ideal é que todos tenham. O ideal é que quanto mais pessoas tiverem, quanto mais transparente for, por isso eu digo ali que ninguém é contra a transparência, ao contrário, o ideal é que todos participem do processo eleitoral, mas se conhecerá como esse processo é feito. O código-fonte, e aí vou fazer um paralelo, uma ressalva, o código-fonte que foi acessado, vamos dizer assim, pelo hacker, foi o código-fonte que já é conhecido em todos os testes públicos de segurança desde 2009. Desde 2009, esse código é conhecido. Não é um código secreto. Nunca, em nenhum teste de segurança, nem a Polícia Federal, nem os partidos, nem as universidades, ninguém nunca disse, olha, existe uma linha nesse código de segurança que é uma linha de código, existe uma linha de código ali com suspeita. Existe uma linha de código ali que pode, de algum jeito, fazer com que a urna trabalhe de uma forma não adequada ou de uma forma que não é prevista. Nunca se achou no código-fonte nenhuma linha de código que diga, não, aqui existe uma possibilidade de manipulação do resultado da urna eletrônica. Em toda eleição, a gente vê nas redes sociais, e nas últimas eleições a gente viu com mais força, né? As redes sociais assumiram aí um protagonismo muito grande, mas em todas as eleições a gente vê vídeos circulando em redes sociais, eu votei num, e eu digitei um e votei no outro. Nunca se comprovou essa hipótese. Essas hipóteses nunca foram comprovadas. Eu digo assim, nós já tivemos situações na Justiça Eleitoral, eu falo por mim, eu sou magistrado vou fazer 22 anos de magistratura.
Eu me recordo, eu já conduzi eleições municipais, eleições gerais. Eu me recordo uma vez, eu era juiz eleitoral numa zona que respondia por 4 municípios. O técnico eleitoral entrou em contato comigo. Doutor, a urna, eu estou digitando o código, o número do candidato e está aparecendo a foto do outro. Falei, não pode. Tá, doutor, tá, que está acontecendo isso. Falei, espera aí que eu estou indo aí. Era uma outra cidade, fui até a cidade para verificar o que estava acontecendo. Quando cheguei na cidade, aquela confusão. Cidade pequena, candidato de tudo que é lado, os fiscais de todos os lados, todo mundo já veio me abordar. Vamos lá na urna e vamos verificar o que está acontecendo. Vêm os candidatos todos comigo. Entramos dentro da sessão eleitoral. Quem está votando sai da urna. Habilita a urna para que eu fosse, como se eu fosse dar um voto. Qual que é o número do candidato? Tal. Aparecia a foto de outra pessoa, não aparecia a foto dele. Isso aqui é problema, rapaz. Como que isso está acontecendo? Nós fizemos cerimônia de lacração. Na cerimônia de lacração a gente confere os números e tal. E aí? De onde você está tirando esse número? Ah, doutor, do santinho dele. Era falei, peraí. Cadê a lista de candidatos? Em toda a sessão eleitoral tem a lista de candidatos. Vamos lá na lista de candidatos. Quando a gente chegou na lista de candidatos, o candidato fez a campanha dele com o número de outro candidato. Aí não é a urna, não é o sistema, é o ser humano que é bem complicado mesmo, né? Nossa, isso é... E aí erro, né? Um erro, uma interpretação errada e acabou achando que fosse um erro técnico. Olha só, o programa Opinião vai dar um tempinho, a gente tem que ir correndinho aí para o break comercial. Você pode mandar sua pergunta 99932-2529. As urnas eletrônicas são confiáveis ou não? O doutor Saboia está dizendo que são. E você? Opinião dá um tempinho só e volta já já. O Opinião está de volta nesta sexta-feira aqui, nesta noite, aqui entrevistando o juiz de direito, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE, doutor Luiz Otávio Saboia. O Lorenberg, rapaz, ele fez uma pergunta, né, contextualizada no bloco anterior, em cima de um artigo escrito pelo doutor Saboia nos últimos dias aí. Doutor Saboia... O assunto é tão bom, aí a gente conversa, eu interrompi também, falei de outras coisas, e aí o cerne mesmo daquilo, o Lorenberg fica bravo quando não responde, ele não fala nada, mas ele fica bravo, depois ele fica aí, todo resmungando pelos cantos aí. Então eu vou pedir para o senhor, para não deixar o rapaz bravo, que o senhor responda aí a questão levantada pelo nosso professor. E para concluir, Lorenberg, a gente tem que entender que está acontecendo muita coisa importante no país. Muita coisa que, em vez de nós discutirmos, a gente estava discutindo o voto impresso, que é algo que está consolidado há 25 anos no Brasil. Exemplo do que está acontecendo de importante foram as votações que nós tivemos dia 11 e dia 12, quarta e quinta-feira, na Câmara de Deputados, aprovando a emenda da PEC 125, que é uma emenda que mexe com o sistema eleitoral e mexe com coisa importante. Nós vamos voltar, pelo texto aprovado, dia 12, ontem, nós vamos voltar a ter coligações. Algo que, sinceramente, eu acho que deveria acabar. Algo que a gente tem que se indagar a quem beneficia. Quem se beneficia com coligações? É a sociedade? É o povo? É o eleitor? Me parece que não. Pode continuar aí. Agora eu vou pedir para você abrir este bloco com mais uma rodada de perguntas aí. Vou pedir para você fazer essa abertura aí. Mais uma pergunta. Tem ou não tem? Tem, claro. Se não tiver, bom. Claro. Quero ver não ter, né? Lorenberg, não ter pergunta. Ô juiz, vamos tocar num ponto que me parece também importante. Sobre o debate a respeito do voto impresso, e aí a pergunta direta, na opinião do senhor, ocorreu de fato uma ampla difusão do processo eleitoral brasileiro e das cautelas que são adotadas para a realização dos pleitos com a utilização da urna eletrônica? Ocorreu de fato isso? Veja, eu acho que o Poder Judiciário, ele muitas vezes peca em não divulgar de modo adequado suas boas práticas. Nós estamos utilizando a urna eletrônica há 25 anos.
infelizmente, nesses 25 anos, muitos da sociedade ainda não conhecem todo o processo e todo o sistema eleitoral. Isso é uma verdade. Em que pese todo ano os partidos serem convidados para participar, a gente verifica que a participação é quase nula, é muito pequena, por exemplo, de partidos nas cerimônias de lacração. De duas uma, ou falta interesse ou há uma confiança muito grande no trabalho que está sendo feito. Eu prefiro optar pela segunda resposta. Mas assim, eu faço essa meia-culpa e eu acho sim que a Justiça Eleitoral ela precisa cada vez mais se comunicar melhor, estar disposta a se mostrar e revelar, abrir, descortinar todos os seus procedimentos que realiza, porque a Justiça Eleitoral hoje ela é formada, em sua grande maioria, de homens e mulheres extremamente sérios, extremamente comprometidos com essa missão, que é a realização das eleições e a garantia de um processo democrático no Brasil. E a grande dificuldade que a gente teve com a urna lá atrás, imaginava-se que era com os analfabetos, que não iam saber ler e tudo mais. Tudo isso a gente conseguiu superar. Então, assim, de fato, pode existir certa falha da Justiça Eleitoral em termos de comunicação, mas isso não retira do sistema que nós temos hoje a robustez e a segurança que ele possui. Essa robustez e segurança que o senhor está alegou no primeiro bloco e está ratificando agora, ela foi colocada em dúvida pela Polícia Federal, pelo menos o relatório de 2016 já apontava isso, agora em 2018 também. E aí teve aí entra a questão da politização da coisa, mas dentro dessa politização tem alguns argumentos que eu gostaria de trazer aqui, que o senhor pelo menos comentasse. O próprio hacker, esse aí, que está no cerne da questão, que hoje parece que virou assessor do ministro Barroso, que propriamente disse, admitindo aí a existência de falhas no sistema. Ou seja, a Polícia Federal, credibilidade maior que a Polícia Federal, pode até ter, mas é difícil. Apontando isso lá em 16, 18, idem. Paulo, deixa eu fazer umas ressalvas. Aí a polícia não apontou em 16 nem em 18. O 16 teve um relatório dizendo isso, apontando falhas, pelo menos o relatório que eu li, da polícia original que eu li, tinha, mas tudo bem, aí o senhor está dizendo que não. Eu li isso, da Polícia Federal lá em 18. Agora, idem, E aí tem esse posicionamento aí, isso que veio à tona, de o próprio, não sei que houve desacordo lá por conta internamente lá, o próprio hacker admitindo as falhas. Eu gostaria que o senhor discorresse sobre isso, porque a própria Justiça Eleitoral, num passado não muito distante, apontava o voto impresso como algo inovador, o sistema inovador e tal. Aí nós temos, inclusive, no mundo, pouquíssimos países que usam esse sistema. Tanto é bom que a maioria dos países não usam. Eu estou fazendo um contraponto aqui para trazer mais luz ao assunto aqui, que eu acho que é bom para a nossa discussão. Perfeito, mas a gente precisa só pontuar, colocar alguns pingos nos i para pontuar a verdade, para a gente esclarecer a sociedade e não desinformá-la. Em 18 nós não tivemos relatório da Polícia Federal, em 18 nós tivemos uma comunicação da Justiça Eleitoral à Polícia Federal de que houve uma invasão nos sistemas da Justiça Eleitoral. Quem comunicou à Polícia Federal da invasão foi a própria Justiça Eleitoral. Esse foi o fato que aconteceu em 2018. Em 2016, na realidade, a Polícia Federal participou de um teste público de segurança e, em razão do teste público de segurança que a Polícia Federal participa desde 2009, ela apontou, se não me engano, num relatório do final de 2016, a vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade foi processada pelo TSE, foi apresentado novamente para a Polícia Federal para ela fazer uma nova avaliação e ela fechou esse relatório de TPS, de Teste Público de Segurança, dizendo que aquela vulnerabilidade que ela tinha detectado não existia mais.
Então, só para que a gente esclareça, até porque a Polícia Federal ela só analisa a urna, quando, nesses testes públicos de segurança. Em 2016 houve o relatório. Ele pode não ter... Esse relatório, por isso que eu estou dizendo, esse relatório do teste público de segurança, e em 2017 esse relatório foi encerrado dizendo aquela vulnerabilidade que nós detectamos não existe. E a vulnerabilidade não era uma vulnerabilidade no sistema. Esse de 17 eu não vi, eu vi o de 16 não, e sim. o 18 também, eu não estou nem afirmando que houve relatório. Em 18 o que existiu foi o inquérito que o TSE comunicou à Polícia Federal. Então, assim, é estranho as pessoas falarem que a Justiça Eleitoral está escondendo alguma coisa, porque foi a Justiça Eleitoral que procurou a Polícia Federal e falou, olha, eu fui invadido aqui, me investigue. Começa daí. Não é verdadeiro, isso circula, que o hacker que fez a invasão é assessor do ministro Barroso. Não, eu não tenho procuração do ministro. Isso não é verdadeiro? Não é verdadeiro. O hacker que invadiu a urna não é assessor do ministro. Isso não é verdadeiro. O que se alegou... Eu esqueci o nome dela, o que se alegou nas redes sociais é que o inventor das urnas, que era técnico do TSE, que era coordenador de informática do TSE, hoje é assessor do ministro. Isso, sinceramente, eu desconheço se é ou se não é, não sei. O hacker que invadiu os sistemas, ele não é o assessor do ministro. Direto, né? Não, são coisas diferentes. Então, assim, a gente só precisa esclarecer... Pontuar. Porque, de repente, a gente confunde fato com relato de rede social, de WhatsApp, de Facebook, e esses relatos a gente sabe que eles são deturpados de alguma forma. Então, esses são os fatos, é o que eu estou passando. Fico bem tranquilo, porque eu digo que eu não tenho procuração do Barroso, do TSE, eu assumi a função, estou como juiz auxiliar desde janeiro, então eu não tenho nenhum tipo de preocupação em falar aquilo ou aquilo outro. Com relação à vulnerabilidade da urna e tudo mais, a questão da vulnerabilidade da urna e do voto impresso, a Justiça Eleitoral, de fato, no passado, cogitou em fazer o voto impresso. O problema do voto impresso é que ele se mostrou tão dificultoso em determinadas circunstâncias, principalmente para garantir algo que foi conquistado a duras penas pela sociedade brasileira, que se chama sigilo. Hoje nós temos no Brasil cerca de 420 mil urnas para serem usadas nas eleições. Quase metade desse contingente de urna é utilizado como urna de contingência. Quando a urna dá um problema, ela vai lá e é substituída, e isso pode acontecer durante a eleição. Imaginemos que deu um problema na votação impressa durante a votação. Como eu vou lá e arrumo aquela impressora com o voto impresso do sujeito? Isso é um dos problemas. Outra coisa que chama a atenção é como que as pessoas podem entender que uma impressora que é conectada numa urna e as duas são comandadas pelo mesmo software, né? Elas vão estar conectadas uma na outra. Como é que eu confio na impressora e não confio na urna? Como é que eu confio naquilo que aparece aqui e não confio naquilo que vai ser impresso aqui? Eu vou falar, não foi isso que eu votei. É uma discussão, é uma possibilidade que a gente tem de criar problemas, nesse momento, principalmente, que o país está polarizado e que as pessoas estão, infelizmente, envolvidas com a política e todo mundo se sente no direito, contaminadas com algumas coisas que... Loiberg, vamos aprofundar um pouco mais uma frase... Aprofundar em 5 minutos para aprofundar pergunta e resposta. Dessa frase, na primeira frase, e aí eu quero fazer exatamente essa pergunta. Imaginemos, juiz, mas imaginemos mesmo que o voto impresso foi aprovado na Câmara Federal e foi mandado para o Senado também aprovou, e nós teremos o voto impresso em 2022. E aí vem a minha pergunta. Qual é a contribuição do voto impresso, como ele foi votado na Câmara, para a contribuição dele para a transparência e para a segurança do sistema eleitoral brasileiro? Vejam,
vou dividir em 3 questões. Primeiro, o voto impresso sendo aprovado, a Justiça Eleitoral não tem problema nenhum em realizá-lo. Aconteceria, sim, um grande problema de logística. Qual? As urnas hoje não possuem essas impressoras. Teria que haver licitação para essas impressoras serem adquiridas. Essas impressoras teriam que ser configuradas, essas impressoras teriam que ser preparadas, teriam que ser testadas. Nós estamos hoje já no mês de agosto. Não sei se a gente teria tempo hábil para fazer todos os procedimentos que precisam ser feitos, principalmente uma licitação, que a gente sabe que o Brasil tem uma série de dificuldades para a realização de licitações. Mas essa é uma parte burocrática e prática. Com relação à transparência, particularmente eu acho que a gente acrescenta no processo eleitoral um fator que hoje ele não existe: o ser humano, manuseando o voto, contando o voto, podendo sumir com papel em cima da mesa. Terceiro, para a segurança. Para a segurança eu acho que é um risco, porque o texto que estava na Câmara e que iria para o Senado e que talvez fosse sancionado, previa que as apurações seriam realizadas nas sessões eleitorais. O que isso significa? Terminou a votação, eu abro a urna lá, o mesário abre a urna lá, sem juiz eleitoral, sem estrutura de policiamento adequado, porque a gente sabe que às vezes a gente tem uma escola com 20 sessões eleitorais e ali você tem 2, 4, 5 policiais apenas, abre a urna ali e vamos contar. No meio de uma confusão, com o fiscal que iria estar ali dentro, em meio àquelas salas de aula que são ocupadas na sua grande maioria das eleições. Se a gente imaginar que as eleições no passado, e a métrica que eu uso é aquilo que a gente vivenciou no passado, se a gente imaginar que as eleições no passado demoravam 2, 3 dias, às vezes uma semana para apurar todos os votos, esses prédios públicos em termos de escola e tudo mais ficariam ocupados por 2, 3 dias, uma semana. Ah, doutor, mas seria muito mais rápido. Talvez, talvez não. Porque quando a apuração demorava uma semana, você tinha todos os votos concentrados num lugar, um contingente de pessoas fazendo a contagem dos votos, policiamento em número suficiente para garantir a segurança ali naquele local, e mesmo assim nós tínhamos confusão. Quem vivenciou o voto físico no passado sabe disso. Então, assim, eu imagino como seria uma apuração em um número infinito de sessões eleitorais no Brasil afora, em uma sociedade que está, infelizmente, polarizada ao extremo, que falta discernimento para entender o que é uma fake news e o que é um fato, e o que é, de fato, uma notícia verdadeira. Eu acredito que isso traria ao processo eleitoral um fator de risco grande no dia da apuração. Nós estamos entrevistando nesta noite aqui o doutor Luiz Otávio Saboia, que é o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, conosco, falando sobre o voto eletrônico, as urnas, não é? Eletrônicas, a confiabilidade e tudo mais. E voto impresso também, que foi um assunto que já chegou aqui, inevitavelmente a gente teve que falar sobre isso, e vamos falar mais sobre isso já, após o intervalo comercial. O Opinião dá um tempinho só e volta já. O Opinião está de volta aqui ao vivo nessa sexta-feira 13. Sabe o que isso significa? Sexta-feira 13? Para mim nada, mas tem gente aí que está realmente com... Não sei se é falta de sorte, se é azar, ou o quê, ou é a justiça sendo feita, né? Já vou trazer aqui uma notícia que vai explicar isso que eu estou dizendo aqui. Mas antes dessa notícia aí, referente à sexta-feira 13, eu quero trazer aqui os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, mas isso está contido no www.gazetadigital.com.br, no GD. A gente abre falando aí, por exemplo, então, que Mato Grosso notificou 23 mortes e também 1.340 novos contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que o Estado está com taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, na casa dos 68,46%. Conforme a pasta, não é, Mato Grosso registrou até o momento 504.544 contágios, sendo que em 481, 250 casos, as pessoas infectadas se recuperaram. Contudo,
13.133 pessoas não resistiram às complicações da doença e outras 8.772 seguem isoladas devido à alta ocupação em unidades de terapia. O Estado tem 4 hospitais com 100% dos leitos de UTIs em uso, enquanto 27% das enfermarias estão ocupadas. Aí o que eu estava me referindo agora há pouco é isso aí, ó. A ex-deputada federal Flor de Lis foi presa em casa em Niterói, na região metropolitana do Rio, na noite desta sexta 13, 2 dias após ter o mandato cassado na Câmara dos Deputados. A Justiça decretou então a prisão de Flor de Lis, acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. A juíza Neari Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, aceitou o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. No documento, o Ministério Público destacou que, ao longo de todo o processo, ficou claro que a liberdade da ré colocava em risco tanto a instrução criminal quanto também a aplicação da lei penal, e que, mesmo sendo cabível e também necessária a sua prisão preventiva, a decretação só não foi possível devido à imunidade parlamentar. Essa imunidade que caiu há 2 dias, como a gente citou aqui na notícia do Gazeta Digital. O Ministério Público não é bobo não, já estava pronto já o pedido, e ela perdeu o mandato, está lá o pedido e a Justiça acatou. Lorenberg, por favor, vamos abrir aqui mais uma vez o bloco de perguntas. Juiz, eu vou sair um pouquinho fora da rota que nós estávamos tomando para trazer um trecho de uma fala do senhor no dia 24 de fevereiro de 2020, onde na oportunidade o senhor coloca 4 valores, e eu gostaria de um comentário do senhor a respeito de cada um desses 4 valores. Entre aspas, essa é a razão da nossa existência, prestar jurisdição de forma mais transparente, esse é o primeiro valor, célere, eficaz e um custo menor. São valores imutáveis. Mesmo que apareça, o senhor complementa isso, mesmo que passe anos e anos, o judiciário irá buscar esses 4 valores. O senhor poderia fazer um comentário a respeito destes valores? Faço. E, se não me engano, essa assertiva ela foi falada quando a gente estava falando sobre inovação, porque as pessoas imaginam que quando a gente fala de inovação, nós mudemos os nossos valores à medida em que nós façamos inovações. E o Poder Judiciário, e isso não é verdade, às vezes os valores são imutáveis. No Poder Judiciário, por mais inovações que nós façamos, hoje nós vivenciamos um período do processo eletrônico, temos no Judiciário Estadual, nós temos o juízo 100% digital, a minha vara é uma vara 100% digital, a desembargadora Maria Helena, no âmbito da Justiça Estadual, acabou de instalar núcleos 4.0 na Justiça, mas apesar disso, desses avanços e dessas inovações, a Justiça tem valores, o Judiciário prega valores dos quais ele não abre mão. Um deles é a transparência. O Judiciário hoje é um poder extremamente fiscalizado pela sociedade, TCE fiscaliza as administrações dos tribunais, o TRE é fiscalizado pelo TCU, todas as contas têm que ser aprovadas todo ano pelo TCU. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça nos fiscalizando, temos o Ministério Público nos fiscalizando, que são os fiscais da lei, a OAB. Em síntese, hoje a imprensa é um grande fiscalizador das nossas atividades. A lei de informação está aí para que a gente preste qualquer informação que possa ser prestada. Existem, óbvio, processos que são sigilosos em razão da intimidade das pessoas, mas o Judiciário vem avançando nessa pauta dia após dia. Com relação à celeridade, o Judiciário tenta a toda forma prestar uma jurisdição de modo célere, de modo rápido.
É óbvio que nós vamos ter aí reclamos, meu processo está demorando 10 anos, meu outro processo demorou 5 anos. São situações que de fato ainda existem e a gente tem que reconhecer que elas existem. Mas o judiciário de hoje é muito melhor do que o judiciário de 20, 30, 40 anos atrás em termos de celeridade. A Constituição de 88, ela trouxe uma série de direitos ao cidadão, mas ela fez uma série de promessas ao cidadão. Ela prometeu saúde universal, ela prometeu segurança, e as pessoas hoje aprenderam a reivindicar os seus direitos. Isso gera um volume de demanda gigantesco no judiciário. Não é por acaso que o Tribunal de Justiça, por exemplo, de São Paulo, é o maior tribunal do mundo. Hoje, no Brasil, nós temos, tramitando na justiça brasileira, 120 milhões de processos, de acordo com o último relatório do Conselho Nacional de Justiça. Isso significa, em uma conta de padaria, porque todo processo tem um autor e tem um réu, que a gente tem 240 milhões de pessoas beligerando, brigando na justiça. Se a gente tem 200 milhões de pessoas no Brasil, todo mundo aqui tem um processo na justiça. Isso é reflexo de uma sociedade que sabe exigir seus direitos, sabe, mas que também apresenta alguma deformidade em termos de busca por seus direitos. Contudo, mesmo com essa avalanche de processos, o Poder Judiciário não descurou da sua missão de tentar ser célere. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por exemplo, é exemplo. Processos hoje são julgados no tribunal com 3 meses, com 6 meses. O TRE estabeleceu esse ano, já vem há algum tempo, mas renovou o compromisso com um projeto chamado Pauta Limpa, que a intenção é o quê? Qualquer processo que envolva cassação ou inelegibilidade de candidato, julgar dentro do ano, para a gente não ter aquelas situações onde o sujeito é eleito e muito tempo depois a justiça julga. E aí é dito, mas agora ele já está no final do mandato. Doutor, mas nós não tivemos eleições ano passado? Tivemos, e o TRE já tinha se manifestado nesses processos. Infelizmente, a legislação autoriza que essas pessoas vão ao TSE e a gente precisou aguardar a decisão do TSE. Mas aquilo que é obrigação da Justiça Eleitoral mato-grossense foi cumprida dentro do prazo. No caso que nós tivemos com a questão da ata, da fraude da ata... Esperemos não repetir nunca mais aquilo. Ou seja, a Justiça precisa julgar. A emenda 45, a emenda 45 de 2004, ela trouxe um valor importantíssimo ao Poder Judiciário, que é o tempo do processo. O processo tem que ter um tempo de maturação, tem que ter. Eu digo sempre, eu fui juiz da infância e juventude e as pessoas falavam assim, doutor, meu processo demorou 1 ano para eu conseguir adotar uma criança. Eu falava, olha, tem um cara que é perfeito, que é Deus. Deus dá o filho para a pessoa em 9 meses. Eu não consigo fazer melhor que Deus. Porque toda adoção precisa de um tempo de maturação. Todo processo ele precisa ter um tempo de maturação. Isso não significa que ele não seja célere. E o menor custo. Evolução tecnológica vem para isso também. A gente precisa racionalizar nossos procedimentos. A gente precisa racionalizar nossos custos. A pandemia mostrou que o judiciário hoje ele é mais do que um prédio. O judiciário hoje ele é um serviço, ele tem que estar na mão do cidadão, ele tem que estar no celular da pessoa, ele tem que estar acessível a todo momento. A desmaterialização do judiciário enquanto prédio físico, enquanto autos físicos, enquanto liturgia física, ele precisa existir. O judiciário hoje tem que ser visto como um serviço, fazendo mais com menos. Doutor, eu quero caminhar aqui já para o final do programa. Eu quero abordar antes, porém, eu queria que o senhor fizesse um comentário dessa decisão aí, lá do mais detalhado, né, um comentário mais detalhado sobre a decisão do Congresso de trazer aí de volta as coligações proporcionais. Aquilo que a gente estava comemorando, eu particularmente sempre achei um monstro essa questão das coligações proporcionais. E agora, não sei por que cargas d'água, aliás, até sei, mas não vem ao caso aqui. Eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre o quão será bom ou ruim para a nossa justiça eleitoral. Para a justiça eleitoral, eu digo sempre que aquilo que é aprovado pelo Congresso, que é onde são editadas as leis, a justiça eleitoral vai cumprir.
A crítica que a gente faz às coligações é que elas vão perpetuar, infelizmente, alguns partidos nanicos e alguns partidos de aluguel que não possuem conteúdo programático algum e que existem ou subsistem principalmente nos períodos eleitorais, onde se associam com outros partidos para vender aquele tempo que eles possuem, principalmente no rádio e na televisão. Hoje, o Brasil convive com 36 partidos, se não me engano. É um multipartidarismo que não há verdadeira representatividade. Se esses partidos, de fato, tivessem programas partidários, fossem partidos com ideologias formadas, ok, perfeito, mas não o são. As coligações, ao longo do tempo, elas só serviram para venda de tempo de TV. Me chama a atenção porque a reforma de 2017, a emenda constitucional de 2017, a PEC 97, revogou, acabou com as coligações. A PEC entrou em vigor em 2018. A primeira vez que ela foi aplicada foi nas eleições municipais de 2020. E a indagação que se deve fazer é por que na próxima eleição, que vai ser uma eleição majoritária, se vai retornar com aquilo que sequer se testou numa eleição majoritária. Verdade. O que a sociedade deve se indagar é a quem beneficia uma coligação. Temos candidatos potencialmente fortes que não possuem partidos e que de repente vão se beneficiar com coligações? Não sei, mas é isso que precisa ser pensado e racionalizado porque o Congresso deu esse movimento. Lorenberg, bem rapidinha, uma curtinha para uma resposta mais curta do que a pergunta, inclusive. Ah, é? Então, é muito rápido. É verdade, nós temos 3 minutos para encerrar o programa. Muito rápido. Recentemente, no dia 21 de julho de 2020, o senhor conversando com um advogado, me fugiu o nome dele agora, falava sobre as inovações do judiciário e numa dessas falas o senhor falava exatamente sobre o robô. E falava da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, a Amazon, na construção desse robô. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Um da minuto importância e meio, dele. falar 1 minuto sobre e meio. Essa foi uma POC, foi uma experiência que o Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, até 2020, eu estava como juiz auxiliar na presidência do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Muito me orgulha ter exercido esse cargo. Além de ter sido juiz auxiliar da presidência, também fui coordenador do Núcleo de Inovação. E nós fizemos uma POC, uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho nos procurou, para junto com a Amazon, a AWS, desenvolvermos um robô que ele pudesse analisar um documento escrito sem que ele tenha metadados, sem que ele analisasse uma linguagem natural e pudesse produzir uma sentença. Essa experiência foi feita com a Amazon e foi exitosa. Esse robô hoje ele existe. Foi entregue ao Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça o está aperfeiçoando em cima de 2 plataformas chamadas Synapse e Cortex. O Tribunal de Justiça auxiliou nesse desenvolvimento e imagino que agora a atual gestão da desembargadora Maria Helena deva estar dando continuidade a esse projeto. Mas foi um projeto que me trouxe orgulho, porque o Tribunal de Justiça, reconhecidamente como um tribunal inovador, foi procurado pelo Conselho Nacional de Justiça para justamente apoiar o desenvolvimento dessa iniciativa. Ok, eu agradeço aqui, em nome do programa Opinião, aqui ao Dr. Luiz Otávio Saboia, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso e também é titular da 3ª Vara Civil aqui do Fórum de Cuiabá, é isso? É isso. Eu agradeço aqui ao senhor por ter vindo, muito obrigado, viu, pela boa vontade de falar sobre esse assunto aqui e respeitando aqui e suportando as provocações do Lorenberg, também hoje minhas aqui, cutucando, mas para a gente trazer aqui esse assunto. Muito obrigado por ter vindo e esse espaço está sempre a posto para bem informar. Paulo Lorenberg, eu agradeço a recepção. A Justiça Eleitoral está sempre à disposição para esclarecer qualquer tipo de assunto que envolva as eleições, o processo eleitoral, o sistema eleitoral. A nossa missão é garantir o processo democrático brasileiro e garantir que todos sejam ouvidos.
E agradeço de coração a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, viu, doutor Luiz Otávio Saboia, por estar aqui conosco nesta noite de sexta-feira. Uma ótima noite para o Lorenberg Alves e um bom fim de semana também. A todos nós, meu amigo. Segunda-feira a gente entrevista ao vivo o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, o Marcelo Padeiro. Muita coisa importante falando sobre infraestrutura aqui no programa Opinião ao Vivo às 7h30 da noite. Se cuida nesse fim de semana, como sempre, que Deus te proteja, a você e a sua família. Fica bem, fica com Deus também.